do Senhor, aleluia. Bendito é aquele que vive e que reina para sempre. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor a Ele. A nossa adoração nesta noite, aleluia. Pegue a sua Bíblia. 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 9. Aleluia, aleluia. Ele é merecedor da nossa adoração, Ele é digno de receber toda honra, toda glória, todo louvor. Como é gostoso esse lugar, aleluia. Jacó teve um encontro com Deus e disse: este lugar não é outro lugar senão a casa de Deus, e essa é a porta dos céus, aleluia. Você está no melhor lugar que você poderia estar hoje, aleluia. Rabachuri canta, rabachai, aleluia. Diz a palavra do Senhor, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, aleluia, a nação santa, o povo de propriedade, o povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas, aleluia, daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O 10, aleluia, diz a palavra assim: antes vocês nem sequer eram povo, mas agora vocês são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam, aleluia. Feche os seus olhos, Pai. Nós vamos meditar na Tua palavra, Senhor. Ela é o alimento espiritual para a nossa vida de fé e a nossa vida espiritual. Nós vamos, Senhor, ouvir as verdades da Tua palavra e a vontade do Senhor através desta explanação, que possamos compreender, entender, guardar e praticar e viver uma vida que agrade a Ti, Senhor, em todo o tempo, para a glória e louvor do Teu nome, Senhor. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Esteja sentado. Feliz demais por estar na igreja. Eu tinha que estar numa congregação no início do culto, acabei nem indo, porque é tão bom estar aqui com vocês. É tão bom rever você na igreja. Eu pude abraçar alguns irmãos e irmãs, aleluia, pessoas que Deus, de uma maneira especial, né, aleluia, vai trabalhando, ajeitando, e ver vocês aqui alegra o nosso coração. Glória a Deus. Deus colocou uma palavra no meu coração, e eu tenho uns 20 minutos para falar ainda, e eu quero falar sobre as características de uma igreja fiel, de uma igreja que vive uma vida de fidelidade com Deus. Deus, desde o princípio da criação, Ele quis um povo para si, e Ele vai formar Adão, depois Ele vai escolher Noé, depois de Noé Ele vai escolher Abraão, e a partir de Abraão Ele elege um povo, Ele cria um povo separado, um povo diferente, um povo com leis, com estatutos, com ordenanças e com uma prática de vida totalmente diferente dos povos do mundo de então. Pessoas que separaram-se para Deus. E a ideia de Deus, quando vai dar as leis a Moisés e instituir a nação de Israel e dar um lugar para eles viverem na terra prometida, na terra de Canaã, na terra que Ele havia prometido a Abraão, eu sempre, quando falo isso, eu me alegro muito. Sabe por quê? Porque Deus vai prometer para Abraão pessoalmente, dizendo: essa terra, capítulo 18 de Gênesis, Deus está encontrando com Abraão, e diz: Abraão, essa terra que tu está pisando, eu vou dar para os teus filhos, para a tua descendência. Daqui 400 anos, eles vão tomar posse dessa terra, eles vão descer ao Egito, e depois Deus vai explicar detalhes para Abraão, como aconteceria a tomada de Canaã. E quando Ele coloca ali, Ele coloca ordenanças, coloca estatuto, coloca para que aquele povo vivesse de uma maneira separada, uma maneira diferente dos padrões dos povos do mundo, em uma adoração realmente exclusiva para Deus, vivendo para Deus, agradando a Deus e
se distanciando das coisas que as nações ao redor faziam. Então Deus estava interessado em um povo fiel, em alguém que realmente demonstrasse fidelidade. Se você olhar nos profetas menores, também nos profetas maiores que a Bíblia registra, a gente chama de profetas maiores, mas alguns que escreveram mais, que são Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, são considerados profetas maiores na Bíblia, e aí os demais profetas até Malaquias são profetas menores, considerado pelos teólogos. E aí quando você vai vendo esses profetas profetizarem, eles profetizam a infidelidade do povo de Israel para com Deus, como comparando um casamento, alguém que foi infiel, alguém que acabou se prostituindo, alguém que acabou deixando de manter aquilo que havia prometido, aqueles votos de fidelidade e de comunhão com Deus. E aí, quando vem o meu Jesus, o nosso Jesus, aleluia, o enviado de Deus, o Emanuel, o Deus conosco, e começa a projetar, começa a cumprir o trabalho e o projeto de restauração da nossa comunhão com Deus, aí mais ainda Deus se manifesta através dos apóstolos, dizendo que Ele deseja um povo santo, especial, zeloso, de boas obras, um povo fiel, um povo que tem uma conduta ilibada, uma maneira de viver separada dos padrões do mundo, uma maneira de viver de acordo com o andar de Jesus, de acordo com o evangelho que Jesus pregava, de acordo com a vida que Jesus viveu, e isso tudo vai gerando na nossa sociedade e na nossa vida um desejo de se aproximar mais de Deus. Mas nós estamos vivendo um tempo da sociedade, principalmente na igreja, de muita infidelidade. Há uma crise de infidelidade muito grande. Eu vou falar sobre as características de uma igreja fiel, mas eu preciso falar dessa crise que nós estamos vivendo de infidelidade. A nossa crise de infidelidade passa pela desunião. A crise de fidelidade é quando falta unidade, já não estão mais juntos, ou se estão juntos, já não compartilham as mesmas coisas, os mesmos desejos, os mesmos interesses, e acaba gerando infidelidade. E aí a desunião, ou a falta de unidade, é um fato claro e vivo da infidelidade da nossa maneira de viver. Precisamos mais do que nunca voltar a viver uma igreja unida, viver uma vida unida, começarmos a ter as coisas em comum, aleluia. Segundo aspecto da crise de infidelidade é que falta comunhão, a gente está junto, mas não comunga, não troca, não tem aquele cuidado. Eu estou aqui, mas eu não estou nem interessado o que você está passando, o que você está vivendo e o que está te afetando no contexto que você está vivendo. Eu estou vivendo a minha vida, presto o meu culto, vou embora e não me preocupo com mais nada. Isso é falta de comunhão. Quando você vai olhar para a igreja primitiva, eles estavam sempre juntos no templo, nas casas, no partir do pão, nas orações, seguindo os mandamentos de Jesus e as doutrinas dos apóstolos, e eles tinham tudo em comum, nada era próprio seu. Eles viviam uma vida de comunhão de uma maneira tão grande, que eles viviam preocupados uns com os outros. Paulo vai dizer que não é para mim ficar preocupado com aquilo que é meu, mas me preocupar com aquilo que é dos outros, ver como está a situação do meu irmão, e isso gera uma igreja fiel a Deus, e fiel ao propósito de Deus, aleluia, quando há comunhão. E a terceira característica da crise de fidelidade que nós temos é a ética. Nós temos uma crise de ética muito grande. As pessoas não têm mais a honradez por aquilo que falam. Nós temos dificuldade de honrar a palavra que dizemos. Falamos uma coisa hoje, amanhã já falamos outro. Damos uma palavra acerca de um parecer acerca de alguma coisa hoje, amanhã já mudamos o nosso parecer, e a gente esquece que o Deus que nós servimos é um Deus que não muda, é um Deus imutável, é um Deus que permanece, aleluia, fiel. Ele disse que é daquele jeito, e até o fim dos séculos Ele permanecerá na mesma direção para a glória do nome dEle, aleluia. Então nós vivemos um tempo de crise de infidelidade, é muito grande a infidelidade, aleluia. Nós estamos aí com todos os comércios trabalhando, aleluia, para que haja fidelidade. Você vai comprar nos melhores comércios da cidade, eles pedem, você tem o cartão fidelidade, você faz parte, você é sócio.
E até chama a gente de sócio não temos nada, não participamos de nenhum lucro de lá, mas eles acham que a gente chama a gente de sócio para a gente ficar importante, interessante e querer gastar lá. Aleluia, isso é um desejo de que haja fidelidade, mas há uma crise tão grande nessa questão da fidelidade, e uma das coisas que a igreja tem sido afetada, primeiro é na unidade, na comunhão e na ética, mas também na missão da igreja. A nossa infidelidade pela missão que Deus nos confiou, ela é tão grande, e nós precisamos reverter isso, porque temos a missão da igreja é tríplice, é 3 áreas. A primeira missão que eu tenho é adorar a Deus, é agradar a Ele, é exaltar a Ele, é bendizer a Ele. Para isso eu fui criado, para isso eu sou crente, para isso eu aceitei Jesus, para bendizer a Ele em todo o tempo e de todas as maneiras. Jesus vai dizer que o grande mandamento é: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todo o teu entendimento, de todas as tuas forças, acima de tudo que você tiver, você vai amar a Deus. E o segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei, todos os profetas, tudo está resumido nesses 2 mandamentos. E aí a primeira missão da igreja, aleluia, como eu falei, tríplice. Ela é a primeira, a minha adoração para com Deus; a segunda é o meu envolvimento e a minha missão para comigo mesmo, como igreja, eu me preocupar com o meu próximo, eu cuidar do meu próximo, eu auxiliar o meu próximo. E a terceira missão nossa é para com o mundo, é evangelizar e falar das verdades da palavra de Deus. E você já notou que nós estamos sofrendo muita infidelidade nessa área, porque a gente vem para adorar e a gente adora a gente mesmo. A gente vem para adorar e a gente canta para a gente mesmo. A gente canta para nós, esquece de cantar. Eu louvo a Deus porque a igreja em Sara é diferente. A gente canta para adorar a Ele, a gente vem para exaltar a Ele, a gente vem para engrandecer a Ele. Mas por aí afora tem tanto hino enaltecendo o homem, tanta adoração, engrandecendo o ser humano, colocando o ser humano num pedestal e tornando o ser humano parecido com Deus. E Deus está repugnado de tudo isso, dizendo: eu te criei para adorar o meu nome, para prostrar adoração ao meu nome. Jesus vai dizer para Satanás, quando Satanás pede que Jesus o adore, ele diz: somente ao Senhor teu Deus adorarás, e a Ele prestarás culto. Estes são os mandamentos da palavra do Senhor, aleluia. Nós estamos falhando na questão de fidelidade para com os irmãos, para com nós mesmos, como igreja. Aleluia. Quanto tempo faz que eu e você não paramos para nos preocupar com a dor do próximo? Falta uma empatia muito grande. Nós até temos uma simpatia maravilhosa, sorrimos, nos alegramos, mas a empatia, que é sentir a dor do próximo, a gente não tem muito, a gente não desenvolve muito, e nós precisamos mais do que nunca voltar a ter a empatia com o sofrimento daqueles que passam por dificuldade, que passam por problemas, e Deus vai começar a se revelar e se manifestar através de nós para a sociedade. E o nosso compromisso com o mundo, irmão, fale do amor de Deus, fale que o arrebatamento está acontecendo, a qualquer momento a trombeta soará, a qualquer momento o Senhor Jesus virá nas nuvens e nós seremos arrebatados. É tempo de nós consertarmos, vivermos uma vida de comunhão, amarmos a Ele acima de todas as coisas. Mas é lindo que a igreja fiel, ela tem 3 características. A primeira característica que eu quero falar nessa noite é a característica que ela é uma igreja frutífera. Ela não é uma igreja estagnada, parada, morta. Ela produz, a igreja fiel, ela produz frutos, aleluia. Ela vive os frutos do Espírito Santo, que Paulo vai registrar a igreja em Gálatas, dizendo que tem que ter o amor, a fé, a alegria, aleluia, a perseverança, a paciência, aleluia. Precisa ter a benignidade, a bondade, a mansidão e a temperança. São frutos do Espírito que a igreja vai desenvolvendo de uma maneira especial e poderosa. A igreja que é fiel, ela é frutífera porque ela vive os dons espirituais. Tem profecia, tem revelação, outro tem salmo, aleluia, outro tem cânticos espirituais, aleluia, outro tem palavra de Deus. Sabe o que é isso? É uma igreja que produz frutos por onde passa. Ela não é morta, ela não é parada, ela não é diminuída, mas ela desenvolve uma vida de comunhão na presença do Senhor. Ela é unida, aleluia, e tem comunhão com os irmãos.
ela está cuidando um do outro, ela está vendo a necessidade do outro, ela está preocupada pelo que o outro está passando, ela está preocupada pela situação do seu amigo, do seu ente querido, de alguém mais próximo, mas também dos mais de longe, que ele talvez não conhece. Essa é uma igreja que produz, é uma igreja que tem frutos espirituais, aleluia, e Jesus vai enfatizar isso para nós, dizendo que pelos frutos nós conheceremos a árvore, pelos frutos que você produz, aleluia, você é conhecido na sociedade, pelos frutos que você produz, você é conhecido como filho de Deus, aleluia, herdeiro das mansões celestiais. É tempo de nós mantermos essa comunhão, sermos fiéis ao Senhor e vivermos uma vida frutífera. Uma igreja frutífera, ela vive a palavra, aleluia, ela não vive a palavra só na teoria, mas ela vive na prática. Uma igreja fiel, ela vive essa palavra de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, onde estiver. Ela vive aqui dentro, mas ela vive lá fora. Aonde ela anda, ela está vivendo a palavra. Essa é uma característica da igreja fiel, ela vive de acordo com a palavra, ela se sujeita ao Deus da palavra. Rabacalabachuri andarai. Tem muita gente indo atrás de ventos de doutrina, mas não está se sujeitando ao Deus da palavra. E é tão bom quando você vê uma igreja sendo fiel, sujeita a Deus, sujeita à vontade de Deus. Ela procura entender a boa, perfeita, agradável vontade de Deus para o seu dia a dia. Sabe o que é isso? Isso é uma igreja que produz frutos, e é uma igreja fiel a Deus, aleluia. A segunda característica de uma igreja fiel, ela é solidária. Uma igreja fiel, que é fiel a Deus, ela se solidariza com a situação dos outros. Ela entende, ela sabe que ela a igreja é a dispenseira dos mistérios de Deus. Que ela tem a palavra que transforma, que regenera, que muda a vida e que traz esperança ao coração. A igreja, ela é solidária, a igreja que é fiel, ela se solidariza com os irmãos, e ela produz os frutos, ela tem todos os talentos nela. Eu acho lindo que Paulo vai dizer à igreja em Corinto, e se você olhar, a igreja em Corinto é uma das igrejas com maior dificuldade de relacionamento entre os irmãos, mas ele vai dizer para a igreja em Corinto: vocês são uma igreja que não vos falta dom algum, vocês têm todos os talentos, têm todos os dons, vocês têm condições de viver uma vida abençoada, só falta centralizar-se na presença de Deus, se enquadrar na vontade dEle, e fazer de acordo com o que Ele quer. A Bíblia vai dizer, e Paulo vai dizer isso aos irmãos, dizendo aos irmãos de Corinto, requer-se que o dispenseiro seja fiel. Deus te colocou como dispenseiro, primeiro para adorar a Deus, segundo para servir o teu irmão, terceiro para anunciar ao mundo as maravilhas de Deus. Mas enquanto você é solidário, você está servindo o teu irmão naquilo que Deus confiou a você. Você é um bom dispenseiro de Cristo e precisa ser fiel em todas as áreas, para que o nome do Senhor seja glorificado. Uma igreja que é solidária, aleluia, ela orienta os irmãos ao serviço cristão e no serviço à sociedade. Ela reflete o que Jesus disse: vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Aleluia, vocês foram colocados para temperar a sociedade onde vocês estão vivendo. Às vezes a gente esquece que a gente veio para temperar esse mundo, e a gente vai se perdendo no meio do mundo. Tem quantas pessoas que se perdem no meio da caminhada, porque esqueceram que são sal. E aí Jesus vai dizer: porém, se o sal se tornar insípido, para que servirá? Não serve para mais nada, a não ser para ser pisado pelos homens. Quantos que fizeram parte da igreja, e hoje estão sendo chacota na boca de muita gente, porque deixaram de viver o genuíno evangelho, deixaram de manter fidelidade a Deus e ser solidário com os seus irmãos e com a igreja, e perderam a comunhão com Ele.
Eu e você temos mais do que nunca avançar como verdadeiro agente de transformação aqui na terra. Você é um agente de transformação para este mundo, para esta igreja. Ah, pastor, não, eu não posso fazer nada. Claro que pode. Você não pode ficar esperando do pastor, do dirigente, do conjunto, da orquestra, do pregador. Não, não. Eu e você temos que nos envolver como crentes solidários. Eu vou preparar o meu culto. Eu vou vir para a igreja com alegria no coração, com o rosto formoso e alegre, e vou prestar o melhor culto de adoração a Deus, independente de quem prega, de quem canta. O meu compromisso é adorar a Deus. Eu vou me preparar para ser um canal de bênção dentro da igreja, usado nos dons espirituais. Sabe o que é isso? É eu ser solidário com a necessidade da igreja, é eu vir querendo contribuir para o crescimento da igreja. Mas a gente meio que vive um tempo, aleluia, de uma crise de unidade e comunhão tão grande, aleluia, que a gente só espera que os outros façam, a gente só espera que os outros realizem, a gente só espera que os outros orem, a gente só espera que os outros se santifiquem, a gente só espera que os outros andem de uma maneira separada, e aí a gente vem achando que está tudo certo, a nossa parte a gente fez, eu estando lá já está bom. Não, 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 você precisa para ser uma igreja fiel, você precisa ser solidário e dizer: eu vou trazer lenha para o altar, eu vou trazer lenha para ver o fogo acender, eu vou orar em casa, eu vou jejuar durante a semana, eu vou vir para a igreja trazendo lenha para que a fogueira se encha e o meu irmão seja batizado no Espírito Santo, a minha irmã receba dons espirituais e haja milagres na igreja. Eu vou trazer pessoas para receber a oração, porque eu creio, eu confio, eu tenho entendimento que o milagre vai acontecer através da oração da igreja. Aleluia. Mais do que nunca nós precisamos rever a nossa situação e dizer: Senhor, me ajuda a ser fiel a Ti, sendo uma igreja solidária, sendo solidário, sendo participativo, sendo comunicativo, estando envolvido no reino de Deus. Aleluia. É tão gostoso ver o milagre acontecer. É tão gostoso ver, aleluia, a porta se abrir. É tão gostoso ver algo que não tinha solução se resolvendo, mas é tão gostoso participar do milagre. Aleluia. Muito mais gostoso ainda é você fazer parte do milagre, você dizer: foi comigo. Aleluia, aleluia. Você imagina a alegria daquele cego de nascença em Jerusalém, no capítulo 9 de João, quando Jesus vai untar os olhos dele com barro, depois de molhar a saliva no barro, e aí vai colocar nos olhos dele, vai dizer para ele se lavar no tanque de Siloé. Ele volta enxergando, e quando ele está voltando, as pessoas olham para ele: não é este o cego de nascença, aleluia, que estava lá junto com os seus pais? E vão perguntar se é verdadeiramente ele. Ele vai dizer: sou eu, aleluia, verdadeiramente sou eu sou esse cego. Isso é maravilhoso quando acontece isso. Rabacalabachuri andarai. Aleluia. E aí vão pedir: o que está acontecendo? Vai dizer: um homem chamado Jesus me tocou. Aleluia, me botou barro nos olhos, mandou me lavar, e eu lavei, me obedeci, e voltei enxergando, voltei a ver, ou comecei a ver. Aleluia. Sabe que coisa linda? Aleluia, você fazer parte do milagre de alguém. Talvez você não teve essa experiência ainda de trazer uma pessoa para a igreja, aleluia, essa pessoa recebeu milagre, e essa pessoa ficar eternamente grato a Ti, dizendo: eu recebi o milagre por causa do irmão João que me trouxe, por causa da irmã Maria que lembrou de me levar na igreja. E faça parte da igreja, faça parte da história, da vida da igreja. Aqui em Sara estamos completando 40 anos, aleluia, completamos 40 anos em junho, vamos ter a grande festa em setembro, aleluia, mas faça parte dessa história. Quão lindo é quando a gente pode olhar e dizer: ele contribuiu, ele ajudou, ele esteve junto, ele fez. Irmão, eu fico maravilhado toda vez que eu vou em Chapecó, aleluia, tem 3 estrelas assim no forro da igreja
Você é de Chapecó. E eu me alegro porque um dia eu estava lá, pastor Davi, no andaime, no último degrau, segurando a estrela, para alguém apertar aquela estrela. Eu era diácono da igreja. E isso me orgulha tanto, porque tu faz parte da história. Você não é alguém que está inativo no reino. Você é ativo na obra do Senhor. Procure se envolver. Procure algo para você trabalhar. E Deus te honrará na terra. Primeira característica da igreja fiel, ela é frutífera. Segunda, ela é solidária. E terceira, ela cumpre a obra missionária. Aleluia. Uma igreja fiel a Deus, ela prega a palavra. Ela cumpre o ide de Jesus. Ela não retém as palavras para si. Ela não segura somente para si aquilo que ela recebeu. E a gente está vivendo um tempo que a gente segura só para a gente aquilo que recebe. A gente recebe e nem conta muito para não fazer muito alarde. E Deus está dizendo: eu quero que você anuncie as maravilhas que eu estou fazendo, para que a fé seja acrescentada. Paulo vai dizer, aleluia, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Não tem como as pessoas acreditarem no milagre se você não contar que o Deus do milagre está todo dia aqui na igreja, pronto para operar o milagre. Não tem como as pessoas acreditarem no milagre se você não contar os milagres que Jesus já fez na tua vida. Então comece a contar, comece a anunciar, comece a falar das maravilhas de Deus. Aleluia. Uma igreja que vive a obra missionária, uma igreja fiel, ela vive a missão a ponto de impactar a sociedade, de anunciar a sociedade, de fazer com que a sociedade conheça que existe um Deus aqui, aleluia, que opera maravilha. Não fique para você, anuncie mais. Ela caminha no propósito da evangelização e da missão. Ela trabalha em Jerusalém, ela trabalha em Samaria, ela trabalha na Judéia, ela trabalha nos confins da terra. Ela leva o evangelho aonde precisa, talvez indo, talvez orando, mas também contribuindo para que o reino de Deus continue crescendo e o nome do Senhor venha a ser glorificado. A igreja fiel a Deus, ela cumpre a obra missionária saindo das quatro paredes, aleluia, indo para a rua, indo para a praça, fazendo evangelismo, falando do amor de Deus. Sabe o que é isso? É tão bom ser crente aqui nas quatro paredes, é tão bom estarmos congregando aqui nas quatro paredes, mas como é bom você congregar lá fora, você encontrar o irmão e dizer: paz do Senhor, meu irmão, como estava bom o culto, como Jesus falou, a profecia, houve milagre, houve revelação, aleluia, a orquestra trocou, Kadosh cantou, foi maravilhoso, aleluia. Como é bom você ser crente lá fora, longe das quatro paredes, e poder proclamar esse evangelho para a glória do nome do Senhor. Uma igreja fiel a Deus, ela faz a diferença aonde vai e aonde chega. O que nós estamos fazendo quando vamos e quando chegamos? Tem gente que vai, aleluia, enquanto ele está indo, estão dizendo: lá vai um perdedor, e ele é a igreja. Tem gente que está indo e estão dizendo: lá vai um desanimado, e é a igreja. Como é bom quando alguém olha para nós lá, está indo, e é crente, está animado. Aleluia, deu problema no carro, deu problema em alguma área financeira, mas está animado. Eu queria ter a alegria que ele tem, eu queria ter o gozo que ele tem, eu queria ter a paz que ele tem. Diante de tanta dificuldade, ele consegue viver uma vida alegre e feliz. Aleluia, o governo está fazendo tanta coisa, ou está deixando de fazer, e ele continua adorando a Deus. Sabe o que é isso? Faz a diferença onde vai, mas faz a diferença onde chega também. Onde ele chega, ele não se senta na roda dos escarnecedores, ele não se detém no caminho dos pecadores, ele não fica envolvido com conversas frívolas e aleluia, e banais do dia a dia, mas ele adora a Deus, ele torna luz aonde chega, e as pessoas têm que parar, reverenciar a presença de Deus na vida dele. Esta é a característica de uma igreja fiel, que faz missão através do seu andar diário. Fica de pé na presença de Deus. Primeira característica de uma igreja, ela é frutífera. Deus deseja que eu e você sejamos frutíferos. Uma igreja fiel, ela produz fruto. Meu Deus. Me lembrei de uma passagem, quando o filho de Judá, pastor, foi isso lá em Gênesis, que ele deitava com a mulher,
aleluia, e era infiel, e não produzia, e Deus matava. Aí veio o segundo, não produziu, Deus matou. Veio o terceiro, aleluia, aleluia, a tua fidelidade vai gerar frutos na tua vida espiritual. Ah, pastor, mas eu não faço quase nada. Se mantenha fiel e comece a fazer. Deus vai proporcionar frutos. Aleluia, você vai gerar frutos, você vai produzir frutos, você vai gerar filhos espirituais ainda. Você vai ter a alegria de ver o milagre acontecendo na vida de quem você mais ama. Ah, pastor, meu filho, minha filha, meu marido, minha esposa, meu pai, minha mãe. Deus vai usar você, para ser o canal de bênção lá na tua casa, lá na tua rua, lá na tua empresa, no teu trabalho. Deus vai usar você. Você vai produzir. Você não foi chamado para ficar parado. Você não foi chamado para ficar estagnado. Você foi chamado para render no reino de Deus. E Jesus te ama, independente se você render ou não, mas Ele te ama. E Ele não deseja que você fique sem produzir no reino dEle, porque Ele projetou algo maravilhoso para você. Aleluia. É tão lindo porque Jesus vai expressar a parábola dos talentos. Para um ele dá 5, para um ele dá 3, dá 2, e para um ele dá 1. E o desejo dele é que haja produtividade. O desejo dele é que a gente produza. Aleluia, isso é tão lindo, essa fidelidade. Um foi fiel, ganhou mais 5, outro foi fiel, ganhou mais 2, e outro foi infiel e escondeu e achou que não tinha problema esconder, só mantendo o que tinha já estava bom. E Deus diz assim: fostes infiel, porque se tivesse dado para os banqueiros, eu tinha ao menos o juro desse talento. Aleluia, aleluia. Quanta gente queria estar no teu lugar, e você foi escolhido por Deus, você foi salvo, resgatado, restaurado. Aleluia, seja frutífero, seja solidário, aleluia, seja missionário, missionária no reino de Deus. Aleluia, eu quero orar por você nessa noite. Aleluia, nós vamos iniciar um tema aí, aleluia, que é sobre a igreja que serve. Aleluia, o tema que nós vamos iniciamos hoje, melhor, a igreja que serve. Você foi chamado para servir. Você não foi chamado para ser um peso na vida de outros. Você foi chamado para ser aquele que ajuda a carregar a carga. Aquele que coloca o ombro debaixo da cruz do teu irmão. Nesse mês de agosto nós vamos trabalhar esse tema, a igreja que serve. Bem-aventurado aquele servo que quando o Senhor vier o encontrar servindo assim. Que Deus nos ajude, que nós venhamos ser encontrados por Deus, trabalhando no reino, envolvido no reino, frutificando no reino, fazendo missão, aleluia, no reino, e o nome dEle sendo glorificado. Talvez você está distante do caminho da salvação. E eu preciso fazer esse convite antes de orar. Aleluia, eu quero dar 1 minuto para você que deseja talvez reconciliar a tua vida com Deus. Talvez você deseje, se eu não servi nada até agora, eu fui até um peso para minha mãe, para minha família, mas a partir de hoje eu queria servir. Eu quero ser servo para servir, eu quero produzir, eu quero gerar, eu quero frutificar. Aleluia, aleluia. Talvez você está afastado do caminho de Deus e quer reconciliar com Jesus nesta noite. Eu quero dar a oportunidade de salvação. A mensagem foi pregada, Deus falou conosco através da profecia, para nós realmente adorarmos e buscarmos a Ele acima de todas as coisas, porque o tempo está chegando, o tempo da volta do meu Jesus, do teu Jesus, aleluia. E hoje é um dia especial para você reconciliar
para você voltar a viver uma vida de comunhão com o Pai, aleluia, para você voltar a viver uma vida de intimidade com Deus. Xarabacandarai. Pastor, mas eu sou crente, sou membro, não tem problema, é você mesmo que Deus quer que você assuma um compromisso. Tem uma vida chegando, chega junto ali, aleluia, com ela. Alguém chega junto com ela ali para abraçar ela. Aleluia, aleluia. Isso é tão maravilhoso. Tem mais alguém, pastor? Mas eu estou crente, só que eu queria produzir. Venha. Deus vai colocar em você, aleluia, a seiva do Evangelho, aleluia, a seiva genuína de Jesus, e você vai produzir a 100, a 60 e a 30 por um, para a glória do nome do Senhor. Há uma festa no céu acontecendo hoje, há uma festa no céu. Ore comigo aqui nesta noite. Pai, em nome de Jesus, na tua presença, nós nos colocamos nesta noite. Eu sei que tem muitos corações se decidindo hoje aqui a viver uma vida de comunhão, a deixar as crises, aleluia, que tem abalado e tem tirado a unidade, a comunhão e a ética e a função missional da igreja, e ajuda-nos, Senhor, a viver uma vida de fidelidade na tua presença, tendo as características de uma igreja fiel, sendo frutíferos, sendo solidários e cumprindo a nossa missão aqui na terra. Eu creio em Ti, Senhor, e oro pela Tua igreja em Sara, que continue havendo um renovo espiritual, uma alegria extravasante do Espírito, para que Teu nome seja exaltado na vida de cada um. Fica conosco, Pai, perdoa a Tua filha, restaura, usa ela nas Tuas mãos, enche do Teu Espírito Santo e opera milagres e maravilhas. Nós cremos no Teu agir, por isso Te adoramos, por isso Te agradecemos, porque Tu és fiel.